Boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes e os que nos veem de forma remota. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou conselheiro do Conselho Deliberativo, né, dessa gestão, o que muito me honra, porque a gente está buscando fazer um trabalho que traga para a Ambep uma nova visão, um novo processo, em busca de resultados e de interesse de todos os associados. Bom, este painel, é uma satisfação estar com ele, porque a gente vai dar início a um painel das associações em defesa dos fundos de pensão. É um espaço que foi criado de diálogo e articulação entre as lideranças que têm sido fundamentais na luta por proteção dos direitos dos participantes e assistidos do fundo de pensão. Nesse momento, nós reunimos representantes de diferentes entidades assistenciais que compartilham uma missão comum, que é defender a sustentabilidade, a governança e o caráter solidário dos fundos de pensão, em especial os de caráter fechado, ligados a estatais e empresas privadas. A nossa proposta aqui, deste painel, é promover uma conversa direta e dinâmica e colaborativa. Teremos a honra de ouvir inicialmente o presidente da Ambep, Francisco Barreto, que responderá a 3 perguntas centrais sobre os desafios e caminhos de atuações associativas na defesa dos fundos de pensão. Cada resposta ele terá 5 minutos como regra, e em seguida os demais convidados terão a oportunidade de complementar, refletir e expandir os pontos abordados, enriquecendo assim o diálogo com as vivências e perspectivas de cada um. Então, vamos lá. Presidente Barreto, a primeira pergunta. Qual é o entendimento da Ambep sobre a proposta de unificação dos órgãos reguladores das entidades de previdência privada complementar? Obrigado, Laírton, pela introdução. Agradecer a presença de todos, agradecer ao pessoal que compõe a mesa, aí, os presidentes que nos acompanham. Sei da dificuldade de deslocamento, de agenda. Então, assim, é um prazer ter o reconhecimento de vocês, estar participando do nosso painel. E também agradeço ao Olibério, que não pôde estar presente fisicamente, mas está de maneira virtual aí, nos acompanhando e contribuindo com esse painel, né? Então, Laírton, a pergunta, só para a gente reforçar. Qual é o entendimento da Ambep sobre a proposta de unificação dos órgãos reguladores das entidades de previdência complementar? Ok, é um tema bem interessante que você traz à tona. Essa PEC é a PEC 65 de 2023. Ela trata da unificação dos órgãos reguladores das empresas estatais, das entidades de previdência privada e também do mercado financeiro. O objetivo dessa PEC é buscar mais eficiência. Mas essa busca de eficiência causou muito preocupação, principalmente as entidades representativas dos fundos de pensão privada. O pessoal tem um entendimento firme que isso pode não trazer um bom resultado se não for tratado adequadamente com o envolvimento da sociedade civil, das entidades, das associações, das entidades de previdência, das entidades que têm interesse comum, porque é visto um risco muito grande quando você unifica e centraliza decisão de órgãos distintos e importantes. E a gente avançou tanto nesses 10 últimos anos na parte de previdência complementar, na parte de regulação. Então, você pode perder capacitação técnica, poder de decisão centralizado. É praticamente um monopólio da atividade. Então, assim, as entidades representativas fizeram nota de repúdio, já fizeram a primeira manifestação. Por enquanto, isso é só um projeto de emenda complementar, mas a Ambep, e tenho certeza que as outras
entidades que estão aqui com a gente vão fazer vigília, vão acompanhar para que a gente se proteja de uma mudança dessa que possa afetar a gestão dos nossos fundos de previdência complementar. Ok. Obrigado, presidente. Algum dos membros da mesa gostariam de complementar? Alô? Bem, boa tarde a todas e todos. Primeiro, agradecer muito a Ambep pelo convite à ANAPAR, que é a Associação dos Participantes de Fundos de Pensão, para participar desse Ambep 360 graus. Acho que é importante a gente olhar com muita atenção para os argumentos que são utilizados, Barreto. Então, assim, é para trazer mais racionalidade. Isso é tudo uma farsa. Nós temos discutido, nos últimos tempos, de criar um quadro de carreira para o pessoal da Previc. Quem faz a fiscalização na Previc são auditores da Receita Federal. Auditor da Receita Federal, a preocupação dele é achar erro no seu imposto de renda para te botar na malha fina e te dar uma multa de 20% do valor do imposto devido. Fundo de pensão não é assim. Não se pode tratar, acreditar que fundo de pensão que tem investimento de longo prazo, nós pagamos durante 30, 35 anos, para receber, a gente quer receber durante 50, 100 anos, né? Infelizmente parece que não vai dar. Mas a gente quer receber durante muito tempo. Então, a poupança de longo prazo, que a gente tem que olhar, investimento de 5, 10, 15 anos, com uma CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que cuida do sistema financeiro, que olha investimento de curto prazo, às vezes de curtíssimo prazo, que é o banco ali que tem que ter liquidez diária. É muito diferente. E aí vem falar de SUSEP, que é seguros privados, que é outra coisa, acabamos de ouvir aqui sobre seguro, é outro mundo, é uma outra análise de risco, é totalmente diferente. Então, essa proposta, ela, no nosso entendimento da ANAPAR, ela é absurda. Já tentaram, há cerca de 6 anos, juntar a SUSEP e Previc. Praticamente sucatearam a Previc, que ficou 8 anos sem ter concurso. Só agora, no mês passado, que tomaram posse 30 funcionários. Você imagina um órgão do tamanho da Previc, tinha 30 vagas. Agora que começou a preencher essas vagas, para que tenha pessoas capacitadas para discutir fundo de previdência. Então, a gente entende que esse é uma farsa, esse argumento, e a gente tem que ficar muito atento, porque o tempo todo as pessoas estão de olho no nosso patrimônio. Mas o que nós temos falado constantemente, por trás desse patrimônio, primeiro que tem dono, que somos todos nós. E segundo, tem pessoas, famílias. Então não pode ser tratado só assim, nós queremos racionalizar a gestão. Não é isso que está acontecendo. Então a gente pede que as pessoas acompanhem com bastante atenção mais essa proposta que, a nosso ver, vem desmontar um sistema que a gente tem tentado trazer segurança e, infelizmente, o tempo todo estão tentando derrubar. Boa tarde. Eu agradeço também o convite da Ambep, meu amigo Barreto. Rapidamente me apresentando, sou Valmir Camilo, presidente da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil. Nossa associação tem uma história de luta dentro do Congresso Nacional que começou ainda durante o Congresso Constituinte. É uma entidade que tem 86 mil associados hoje. E quando a gente vê movimentos como esse, movimentos que a gente está acostumado a ver todos os dias. E não conseguimos impedir. É o preço da democracia, né? É o preço do modelo democrático que nós vivemos e que é o melhor. Diga-se de passagem, não queremos outro, não é? Fazer o debate transparente, crítico, quando for necessário, mas lá dentro do parlamento tem sempre alguém fazendo uma proposta a serviço de alguém. E essa a gente acha, tem certeza que tem
um endereço certo, tem um interesse certo, e a gente tem que ficar cuidando muito para que ela não prospere. Na direção de aumentar essa proteção, a gente pode colocar de antemão aí, eu já antecipei o convite para o nosso colega Barreto para estar presente no dia 26 de agosto. Nós estaremos lançando a Frente Parlamentar de Previdência Complementar, que conseguimos, depois de muito tempo, um universo de mais de 180 parlamentares que aceitaram compor essa frente para barrar esse tipo de coisa, para fazer uma discussão mais séria, para evitar que os aventureiros cheguem lá, lancem as propostas malucas, a imprensa compra rapidamente, ou alguém patrocina a imprensa para comprar essas matérias, sai divulgando, incute na mente das pessoas uma ideia de que aquilo é um prato maravilhoso, que aquilo é uma ideia brilhante, e nós temos que sair correndo atrás para derrubar isso, para desfazer toda aquela informação que veio de forma torta e distorcida. Então, a nossa posição da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil é também na direção de ser cuidadoso e totalmente contra a unificação. A Previc tem que ser valorizada, ampliada, profissionalizada, tem que sair desse arremedo de ter auditor da Receita lá dentro fiscalizando, porque a natureza dos fundos de pensão é muito diferente de banco e de seguro de vida. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite, viu, Barreto? Parabéns pelo evento. Eu já estava falando com a colega que ele está mais encorpado, né? Ano passado nós estivemos no Rio de Janeiro, nessa parceria que estamos construindo com as demais entidades, inclusive com a AMBEP. Sou Valfrido, sou presidente da FENACEF, que é a Federação Nacional dos Aposentados da Caixa. Nós temos 22 associações, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, e representamos em torno de 50 mil aposentados da Caixa. E fico muito feliz, sabe, Barreto, quando vejo a gente discutindo coisas que poderão acontecer, né, como é o caso dessa mudança. Porque antes as coisas chegavam para nós quando elas já estavam prontas, terminadas, e quando víamos, já tínhamos sido engrupidos, sei lá como é que é o termo disso, enganados, né? Então, isso é uma tarefa nossa, de todos nós que estamos aqui. Poderíamos ter muito mais pessoas aqui? Provavelmente sim, mas nós temos que fazer essa nossa meia-culpa. Nós precisamos angariar mais pessoas, trazer as outras pessoas para somar a esse esforço concentrado. Com certeza, se fosse assim, nós não estaríamos hoje pagando esses famigerados equacionamentos, questões de imposto de renda e muitas outras coisas que faziam-se e depois davam conhecimento a nós. Então, com relação especificamente a esse assunto, a FENACEF coaduna com a opinião dos colegas aqui, nós precisamos impedir esse tipo de comportamento, né? E essa é a nossa tarefa. Nós estaremos juntos para o que for necessário para a gente poder ajudar nisso, ampliar o debate e, quem sabe, até eliminar com isso. Muito obrigado por essa oportunidade, viu, Barreto? Muito obrigado mesmo. Bem, boa tarde a todos. Barreto, muito obrigado pelo convite. É uma alegria participar contigo desde que a gente se conheceu lá no encontro lá em Gramado, né? A gente tem construído parcerias, aí estamos começando e cada vez evoluindo mais nesse sentido. Eu endosso o que a mesa disse, os outros convidados. Lembro a todos aí que os fundos de pensão hoje, nós temos mais de R$1 trilhão de ativos, né, se somar todos os fundos deste país, e isto aí nós vamos constantemente e continuamente estar com gente de olho no nosso dinheiro. Então, nós temos que estar sempre vigilantes. E eu sou um funcionário muito antigo da Caixa, eu comecei na Caixa em 1973,
e cansei de ver colegas trabalhando, chegaram, se aposentavam e nunca tinham problemas, viviam uma aposentadoria tranquila. Eis que foram criados os fundos de pensão, que vieram até uma certa época. Em 2016 começaram os equacionamentos, que é uma coisa que todos nós sofremos hoje, e a história só se repete se a gente não cuidar dela, né? Não cuidar das origens e das causas. Então, encontros como esse, onde a gente está se reunindo, se unindo e trabalhando junto, concentrando esforços. A gente não se conhecia até 2 anos atrás e agora nós nos encontramos em Brasília seguidamente, lá, porque lá está a solução dos nossos problemas, o encaminhamento das soluções. E essa força, essa união, eu tenho certeza que, pelo menos, certeza não posso ter, mas temos certeza que não vai acontecer de novo sem que a gente saiba, né? Estamos preparados, estamos olhando o que está acontecendo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Nós temos mais um participante da mesa que está presente conosco de forma remota. Vamos ouvi-lo agora, que é o Libério. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao conselheiro Laírton, mediador deste painel, dizer da minha satisfação também de participar desse painel, o convite do Barreto, e em seu nome, Barreto, agradeço a todos da diretoria da ANBEP e também parabenizá-lo por mais este ANBEP 360. Infelizmente, hoje eu não tive a oportunidade de estar presencialmente aí no evento, mas espero estar nos próximos, a exemplo do que ocorreu no ano passado no Rio de Janeiro. Aproveito também para cumprimentar Valfrido, Valmir Camilo, Ivan e também o Marcel, da ANAPAR, que estão participando desse painel. Exatamente como meus colegas disseram, há mais de 2 anos assinamos um termo de união entre as entidades representativas dos participantes e aposentados, né, de importantes categorias como Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras e Correios. Eu represento a Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas dos Correios, hoje com aproximadamente 40 mil pessoas. E após a nossa união, né, o velho e bom jargão, a união faz a força, tem facilitado o nosso trabalho no Congresso Nacional, junto ao governo federal, em defesa dos interesses dos participantes e aposentados dos fundos de previdência complementar destas grandes empresas. Hoje, nós podemos dizer que entre aposentados e participantes da ativa, nós temos um número em torno de 500 mil pessoas, que somadas aos familiares, ultrapassa aí alguns milhões de pessoas. E isso nos dá credibilidade quando vamos negociar, quando vamos defender os interesses junto aos parlamentares, junto ao governo de forma geral. Então, podemos citar que o PL 1739, que defende a incidência do imposto de renda somente após, né, o desconto de eventuais taxas extraordinárias que vem afetando os aposentados, tanto da Caixa como da Petrobras e dos Correios, especialmente, onde hoje nós temos uma taxa extraordinária para a quitação de déficit de 23,21%, ou seja, quase 1/4 do nosso benefício vai para cobrir esse déficit que nós não demos causa. Então, esse é um exemplo de discussão que fazemos constantemente no Congresso Nacional, junto ao governo, para que possa amenizar, né, a vida dos aposentados. Porque depois de trabalhar por 35, 40 anos, como é o caso da maioria das pessoas,
salvo aqueles que têm aposentadoria especiais, que pode ser diminuído um pouquinho, mas depois de aposentados, a gente não tem a tranquilidade de ter um benefício que atenda às nossas necessidades. Então, mais uma vez, eu quero ressaltar a importância do nosso termo de cooperação, e essa boa notícia trazida pelo Valmir Camilo vem fortalecer a nossa luta, que vamos agora, no dia 26, Valmir, eu quero estar presente também, para o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos de Previdência Complementar. Inicialmente, essa é a minha fala, e mais uma vez, Barreto, quero agradecer pela oportunidade e parabenizá-los por mais este grande evento, e também cumprimentar a todos que estão aí presentes e também aos que estão acompanhando virtualmente. Um abraço. Obrigado, Ribeiro. Barreto, o que você tem a nos dizer quanto à proposta da Previc de modificar a resolução CNPC 30/2018, que trata da destinação do superávit e do equacionamento de déficit dos planos de benefício? Ok, Laírton, obrigado pela pergunta. É uma boa pergunta que dá uma nivelada com todos aí sobre o tema, né? Mas antes disso, eu quero fazer umas considerações, usando um pouco as palavras do Olibério, dessa importância da nossa integração. Importante agora ter o Marcel aqui dando a par com a gente, e fortalecer que decisão do grupo, a gente vai estar junto, vai estar trabalhando e vamos defender com força os nossos direitos. E agradecer o trabalho árduo que eu sei que o Camilo fez lá na criação da frente parlamentar, né? A gente teve essa oportunidade de conversar em Brasília, quando a gente assinou o acordo de cooperação mútua também sobre as ações que estavam sendo feitas. Não é fácil, não, você conseguir a assinatura de todos esses deputados para você conseguir a frente. Então, assim, tá de parabéns aí, você, eu sei que você atuou forte também, os outros também atuaram, mas parabéns pela essa conquista aí, né? Que tenho certeza que vai nos ajudar muito na defesa, porque eu falei no meu discurso de abertura aqui, nós somos constantemente atacados, aviltados. A gente tem que estar sempre na defesa, de olho. E por isso nós lançamos a revisão da nossa agenda legislativa, né? A ANBEP agora entrou no jogo, a ANBEP estava adormecida. Nessa gestão, a gente entendeu, como o Ivan colocou, que as coisas acontecem lá em Brasília, as soluções, a gente se movimentou nessa direção, a gente se organizou na nossa unidade, nós temos uma unidade em Brasília para trabalhar lá, para receber, para, enfim, tomar ações nesse sentido de defesa. Então, a gente está se organizando, conte com a ANBEP nesse jogo, na defesa dos nossos direitos, né? Então, quanto à pergunta que o Laírton fez, na realidade é o seguinte: do que se trata? A Previc, ela cuida dos nossos interesses. Então, a pergunta anterior até ela vai dizer, a defesa. A gente tem que defender um órgão que se estruturou, que está crescendo, que tem melhorias a serem implementadas, e serão, todos os órgãos sempre têm melhorias, é melhoria contínua, né? E quanto a essa proposta dessa CNPC, é importante destacar que o mercado internacional, eles atuam muito olhando a solvência dos planos. Então, a proposta da Previc nada mais é que, se você tiver uma solvência acima de 75%, que você, se tiver um déficit, você já não, hoje, se tem um déficit, no próximo ano, você já tem que repassar esse déficit aos assistidos. A proposta é, se você tiver solvência acima de 75%, que você aguarde 3 anos, porque é muito volátil a aplicação financeira. Então, você vai ter uma estabilidade de 3 anos para fazer essa análise. E se realmente você não sair desse déficit, aí sim você aplica um plano de equacionamento. Então, eu acho que é uma boa proposta, ela tem que ser aprovada, ainda não foi aprovada, ela ainda está no Conselho, né? Ainda não
ainda está na comissão, não foi aprovada, mas eu acho que é um bom direcionamento. Só para vocês terem uma noção, o ideal é 100% de solvência do plano, mas acima de 75% é uma maturidade muito boa para você já não sair aplicando o déficit no próximo ano. Então, o Ricardo, o Ricardo Pena, que é o presidente da Previc, defende, né? E eu também entendo que é uma boa opção, bem montada, estabelecida, regrada, né? Essa é a minha opinião. Ok, obrigado. Algum membro da mesa quer complementar? Adoro dar palpite. Essa questão da resolução 30, que trata da solvência, como o Barreto bem lembrou, não é à toa que foi a partir de 2016 que nós começamos a ver os planos de equacionamento. Quando a gente olha para o sistema no mundo, né, a gente vê que países, por exemplo, como os Estados Unidos, a solvência fica na faixa de 78%, 80%. Tem países com solvência acima de 112%, ou seja, ele tem mais dinheiro do que precisa. O que é a solvência? A solvência é quanto eu tenho hoje para honrar os meus compromissos no futuro. Mas se eu tenho um ano, como 2024, que a economia foi mal, eu posso ter um resultado contábil negativo. Mas a gente acabou de falar, é longo prazo. Eu vou recuperar no ano seguinte. Então, se eu obrigo a entidade a fazer um plano de equacionamento no ano seguinte, eu vou fazer uma coisa que se chama transferência de riqueza entre gerações. Então, nós estamos pagando hoje, quem está pagando, e pode ser que daqui a 4, 5 anos, quando a economia se estabilize, vai ter um superávit, muitos do que pagaram não vão usufruir desse superávit, e quem não pagou vai usufruir dele. Então, esse é um ponto importante da gente. Então, tem a Comissão Nacional de Atuária, que está atuando, né, estudando para apresentar uma proposta que vai ao CNPC, o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, a ANAPAR é membro do CNPC, nós representamos os participantes e, certamente, quando esse tema vier, nós iremos dar bastante publicidade, porque ele é muito importante. Então, a gente tem diversos pontos nessa resolução, no caso de déficit, no caso de superávit, mas um fundo de pensão, ele não é feito para ter déficit nem superávit, ele é feito para ter em equilíbrio, para viver em equilíbrio. E muitas coisas, né, podem interferir. Então, se eu mudo um item, se eu mudo a tábua de sobrevivência, né, ou tábua de mortalidade, como alguns dizem, faz toda a diferença. As pessoas vão viver 3 anos mais. Significa que eu tenho que ter muito mais dinheiro. Se eu mudo a taxa atuarial, mudei a taxa atuarial, vai render mais ou vai render menos, impacta enormemente o resultado. E são premissas atuariais que são mudadas e que muitas vezes a gente não fica atento para saber quais são. O pessoal da FUNCEF sabe bem o que é isso. Deram uma cacetada neles lá em 2018, da taxa de 5,5 vieram para 4,5. Significa dizer assim, ao invés de eu rentabilizar 5,5 ao ano, eu vou rentabilizar só 4,5. Quem pagou a conta? Os dois ali. E mais 50 mil. Por quê? Porque o gestor não quis fazer um esforço de ir buscar um investimento mais rentável. Eu não quero correr risco, com medo do que tinha acontecido na CPI em 2015. Pagaram a conta. Estão pagando. No Banco do Brasil não aconteceu isso. Porque nós elegemos pessoas e falamos assim, nós vamos correr o risco. São decisões de quem a gente elege, por exemplo, para nos representar. Então é preciso ficar atento como funciona isso. É um sistema complexo, e pequenas premissas atuariais podem ter um impacto financeiro muito grande na vida da gente. Eu vou tentar rapidamente tentar ser conciso, meio pedagógico aqui, para tentar esclarecer como é que isso funciona. Saiu muito na imprensa e eu me sinto na obrigação, como funcionário do Banco do Brasil, falar um pouco de Previ, né? A Previ deu um rombo de
14 bilhões, o TCU está querendo a cabeça do presidente no exercício de 2024. E aí você pergunta para mim, você é presidente da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, representa 87 mil pessoas, você perdeu uma noite de sono por causa disso? Eu digo, não. Eu estive lá. Eu fui conselheiro deliberativo eleito da Previ de 1998 a 2002, depois de 2004 a 2008. Nunca parei de estudar esse tema, me interesso por ele, e sei perfeitamente que, em 2024, a Previ pagou 16,5 bilhões de benefícios. Sabe o que é isso? 16,5 bilhões em benefícios de aposentadoria. Você acha que a Previ, que tem obrigação de pagar 16... Aqui tem gente experiente que vai... Até dona de casas que pode faz essa conta rapidamente. Você acha que alguém que tem obrigação de pagar 16 bilhões de benefícios no ano vai esperar chegar no mês para perguntar de onde vem o dinheiro? O que eu vou vender? De onde eu vou tirar o dinheiro para pagar o benefício? Não. Isso acontece com 5 anos de antecedência. Lá na Previ, a gente já sabe, com 5 anos de antecedência, de onde vem o dinheiro para pagar o benefício. Então, a ação da Vale do Rio Doce, para dar um exemplo clássico que foi usado aí como desculpa, ela pode despencar, ela pode virar pó. Nós não vamos vender. A Previ não vai vender. Então, quando você não vende, você não realiza o prejuízo. Se você não realiza o prejuízo, é o que o Marcel falou, é contábil. E nós temos 5 anos para esperar para ver o que vai acontecer. Então, o que a Previ está propondo é a gente sair dessa armadilha até de ter aventureiros, ministro do TCU que não entendem porcaria nenhuma de previdência complementar, que nunca estudou, que não perdeu tempo como eu, que desde 1989 estudo esse assunto, que estudei, que conheço 19 sistemas de previdência complementar no mundo, diferentes, fiz o Orto School na Pensilvânia, para poder servir os meus companheiros, colegas do Banco do Brasil, e tenho que enfrentar o debate com um senhorzinho lá, que deve estar atendendo interesses, sabe lá de quem? Sabe lá de quem? Então, nós temos a obrigação, dirigentes, viu, Barreto? Todos nós aqui temos a obrigação e a responsabilidade de mantê-los alertados. Não caiam nessa cantilena. Não caiam. E o que a Previ está fazendo hoje, com essa proposta, é dar um pouco mais de tranquilidade, sair dessa armadilha de que deu um déficit num ano ou no outro, já tem que discutir o que vai fazer. Não, vamos ter paciência, vamos esperar. É verdade que o déficit da Previ, dos ativos em 2024 foi de mais de 14 bilhões, mas em compensação ela deu 15,3 em 2023. Isso é assim que funciona. E hoje nós estamos fechando o mês de julho, ela já está em superávit de novo. E nós teríamos que fazer o quê? Distribuir esse prejuízo que ele queria que fosse feito aí para todo mundo? Não existe isso. Na realidade do Banco do Brasil é um pouco diferente. Felizmente, a gente conseguiu, ao longo desse tempo, eleger os dirigentes responsáveis, como o Marcel falou. A gente conseguiu tratar esses temas com muita seriedade. A contribuição do aposentado para a Previ é 4,8%. E nós acabamos de apresentar, a ANAB acabou de apresentar a proposta para que, a partir de janeiro de 2026, quem tem mais de 40 anos de contribuição da Previ não pague mais nada, para evitar aquilo que ele falou aqui. Ficar pondo dinheiro lá que vai sobrar na frente, pagando para quem vai estar lá na frente e vai ter até superar para ter benefício. Então, para de pagar já. Nós queremos esse aumento real no benefício a partir de janeiro de 4,8%, e ninguém vai pagar mais nada, já que tem 40 anos de contribuição para a Previ. Então, é assim que a gente quer fazer a gestão. E esse é o convite que a gente sempre faz para o Ambep, para o Barreto, que esteja com a gente nessa luta, participando do nosso evento, crescendo nessa discussão de fundo de pensão,
porque nós precisamos entender, como disse o Marcel, como cuidar do nosso patrimônio. Esse dinheiro é nosso, não é da empresa, não é do governo. Então, nós, trabalhadores, da ativa e aposentados. Pois é, nós da Caixa estamos pagando. Eu e o Ivan Thyssen aqui estamos pagando, estamos transferindo, né, Marcel? Transferência de riqueza. As pessoas que virão pela frente provavelmente não terão essa dificuldade que nós tivemos. Nós estávamos pagando 19,86 do nosso salário e recentemente nós fizemos um acordo, cedemos direitos, vendemos nossos direitos para cobrir esse rombo. Então, pagamos, né? Estamos pagando, baixou agora para 10,8, mas é muito significativo. Eu que moro no Paraná, trabalho lá na Associação dos Aposentados e recebo constantemente o colega que joga o contra-cheque para você e diz: como é que eu vou viver com isso? Né? Então é muito dolorido isso. Imagino o nosso amigo Libério lá do Correio também tem essa dificuldade. Então, em resumo, a CNPC 30, ela vem em boa hora, precisamos realmente dessa oportunidade. É isso que nós estávamos precisando, esse alongamento de prazo, porque se continuar dessa maneira, o mercado é muito volátil, né? E bem falou, eu defendi vocês da Previ em muitas oportunidades que as pessoas falavam, não, porque o Fukunaga tem que sair porque está fazendo uma péssima administração. Ao contrário, na verdade, ele só realiza o prejuízo quando você vende. Caiu a ação, é volátil, é o mercado, você tem ações, acontece no teu pessoal também. Então, é bem importante essa CNPC 30. É importante, eu gosto muito de falar isso, que nós fiquemos atentos a isso, que a gente acompanhe. Acesse o site aqui da ANAPAR, né, da FUNCEF, da FENACEF, da ANIPA. Nós temos muito da própria, né, claro, do nosso anfitrião aqui da Ambep. A gente tem notícias que vocês precisam estar cientes. E mais que isso, já falei na primeira vez, mas transferir para outras pessoas essa informação também, porque juntos parece chavão, gente, não é chavão. Juntos a gente consegue muito mais. E experimente, eu falo sempre também, experimente e pedir para o patrão um aumento de salário, individualmente. Ele nem olha na sua cara, não preciso de você, te substituo amanhã e pronto, está resolvido. Agora, quando chegamos lá com 80 mil, com 50 mil, com 20 mil, né? É muito diferente, eu não posso demitir todo mundo. Então, parece chavão, mas não é. A união realmente faz a força. Pessoal, a completar apenas o seguinte, esse assunto é muito complexo. Parabéns ao Camilo aí, que tem esse vastíssimo conhecimento. Eu, quando, sabe aquela máxima, quanto mais eu sei, mais eu tenho conhecimento do tamanho da minha ignorância, que eu não sei nada, né? Mas um advogado lá do Sul que se especializou nisso, pelo que eu tenho conhecimento, é o primeiro livro sobre previdência privada. Eu mandei um presente aí, deverá chegar pelo correio aí para as entidades aí, e aí eu peço para o Barreto divulgar aí nas redes internas de vocês, para quem quiser ter contato com isso, para ter conhecimento disso, porque a previdência oficial no Brasil, você sabe que ela está muito mal. O nascimento, cada vez menos criança, quer dizer, não entrarão novas pessoas no mercado, e a longevidade da velhice cada vez maior vai consumindo recursos. Então, o futuro vai ser pela previdência privada. E nós temos que conhecer previdência privada. Até para a gente que tem mais tempo, que tem mais, pode aprender, para passar para os nossos filhos e netos. O Barreto, aí, quando recebeu o exemplar, aí, Barreto, divulga aí quem quiser. Um livro não é caro e vai fazer muito bem. Vai ter assim um primeiro contato, o pessoal ter conhecimento, começar a entender um pouco dessa máquina fantástica que reúne esse monte de recursos, como a gente já falou, né? Que sempre está em constante evolução, que sempre, como diz, tem um querendo bicar aqui, bicar ali, porque o dinheiro é muito grande. Olibério, algum comentário? Sim.
Eu gostaria, Laírton, de complementar que nós estamos vivendo um momento em que as redes sociais estão lotadas, né? Circulam fake news de todas as magnitudes, algumas com ar de inocência. E a gente precisa lembrar que fake news não é uma mentira total. Pega um fato verdadeiro e distorce ou dá a sua versão que lhe interessa mais. E hoje nós passamos grande parte do nosso tempo na Associação Nacional dos Aposentados dos Correios combatendo essas fake news, né? Informando melhor os nossos associados, os participantes, sejam eles aposentados ou da ativa, de notícias, entre aspas, né? Notícias que a gente chama de fake news, que tem como interesses escusos, né? Antecederam aí os meus colegas de painel, dizendo que muitas vezes a gente não sabe qual é o verdadeiro interesse, mas vem conturbar e trazer insatisfação e inquietude aos participantes da ativa e aposentados. Então, cada vez mais é preciso que nós, das associações que representamos os aposentados dos Correios, da Caixa, da Petrobras, do Banco do Brasil, são as maiores entidades, né, empresas públicas do país, e que temos um grande compromisso com a verdade. Então, a minha fala é nesse sentido, de que fortaleça, né, todas as associações aqui representadas. Nós temos dificuldade, cobramos muitas vezes uma mensalidade irrisória, R$30, por exemplo, no caso da AAC, que temos uma média salarial muito pequena e ainda assim temos um grande número de pessoas que está inadimplente. Mas, independente disso, a gente não perde a oportunidade de estar correndo muitas vezes atrás para chegar na frente em defesa dos nossos interesses. E os nossos interesses são aí de 500 mil de pessoas. Muito obrigado. E aí veio uma resolução do CNPC, ou seja, uma ingerência e determinou, você tem que contabilizar de tal forma. E aí a renda fixa dava negativa. Aí tinha gente que olhava assim, esse gestor é incompetente? Não, o gestor não é incompetente. Veio uma norma e obrigou. Mas pasmem, o sistema financeiro, os bancos, podiam marcar no vencimento. Ou seja, eu comprei um título de renda fixa e eu não vou vender. Então eu vou, ano a ano, mês a mês, calculando quanto que ele rende. Ao sistema financeiro, onde você podia chegar a qualquer momento e sacar o dinheiro, podia marcar no vencimento. E a gente não. Isso é uma ingerência política. Mas tem mais, tem a resolução 4994. E substituiu a 4992, que é do Conselho Monetário Nacional. É tudo ali de 2016, olha que coincidência, é tudo ali de 2016, 2018, né? 2020, e que obrigou os fundos de pensão a não mais investir em imóveis. Mas pior, obrigava que eles vendessem os seus imóveis, se tivesse, ou então que transferisse para um fundo imobiliário, gerido por um banco. Olha que coisa. Isso é ingerência. Isso é ingerência. Feito por órgãos do governo federal, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Previdência Complementar, não dando, porque olha que coisa absurda. O fundo de pensão dos professores do Canadá, o CPP, Canadian Pension Plan, ele tem um escritório lá em São Paulo para ficar analisando investimentos no Brasil. E um dos lugares que eles mais investem é na área imobiliária. Compram lajes corporativas, galpões logísticos. Eles vêm aqui, então, o trabalhador canadense pode investir o dinheiro dele em imóveis no Brasil e o trabalhador brasileiro não, por essa norma do Conselho Monetário. A gente conseguiu derrubar e não precisa vender.
Imagina, todo mundo sabe que até 2030 todo mundo tinha que vender, ficava só lá esperando. Oba, chegar 2030 eu compro na Bacia das Almas. A gente conseguiu derrubar agora recentemente com a 5202. Mas ainda não pode investir. E a hora que os títulos públicos federais pararem de pagar o IPCA mais 7%, como está pagando hoje? Onde a gente vai botar o nosso dinheiro? Porque lembre-se, IPCA mais 7% sai do seu bolso. É imposto que você paga e vai lá para rentista. E um dos rentistas somos nós, mas nós mesmo pagamos a conta, dá com uma mão e tira com a outra. Então, Laírton, tem esse tipo de ingerência e a gente precisa ficar de olho. Quando a gente fala de uma resolução 30, se a gente não ficar de olho em como ela vai ser revista, pode se transformar numa ingerência. E aí os gestores não têm autonomia para fazer as coisas, para gerir, para olhar a real necessidade que nós temos da nossa poupança. Então, eu falo muito isso. Cuidado, a ingerência política não é da onde estão dizendo que vem. É da onde realmente ela acontece, como mudando leis, mudando normas, por grupos pequenos. O Conselho Monetário Nacional são quantas pessoas? São 5 pessoas, né? 5 pessoas que decidiram isso. E aí, sujeito a um governo específico que passou a dar essa visão e que agora a gente está tentando reverter. Eu gosto muito de dar exemplos práticos e que as pessoas, assim, devem ter percebido que eu vou muito para esse lado lúdico aí, né? Muita gente que olha daqui de cima, eu vejo muita gente que em 1989 a 95 deviam estar trabalhando. E estando trabalhando, estavam contribuindo para a Petros. Ok? Até aí todo mundo está entendendo. Naquele momento político, por conta de uma decisão política, por conta de uma legislação política, eu também estava nesse grupo, não era da Petros, mas no Banco do Brasil a regra era a mesma, estava pagando imposto de renda sobre o que eu estava contribuindo para a Petros. Ok? A partir de janeiro de 1996, vamos mudar essa regra. Agora não paga mais na contribuição, paga no benefício. E eu, e vocês, e todos nós, ficamos de bobo, né? Mas eu me aposento em 2009, indignado, porque eu entendo, assim, a linguagem que todo mundo pode entender, que a gente estava formando um bolo. Né? Quando você está formando a sua reserva, você está fazendo um bolo. E aquele bolo estava contaminado com um imposto de renda que não devia estar lá dentro. 7 anos de contribuição indevida. E quando ele vinha para mim, em fatias, vinha dentro dessa fatia um imposto que não tinha que vir. E eu ia ter que pagar o imposto de novo. Eu era presidente da ANAB, 30 de maio de 2010. Foi o ano que eu saí. Depois eu fiquei 15 anos fora, voltei agora em janeiro. Entramos na justiça, conseguimos eliminar. Estamos liquidando agora, porque aqui no Brasil, para você liquidar um direito, demora muito. Mas nós garantimos que o Tesouro tem que devolver o imposto que nós pagamos de 89 a 95 atualizado. Conseguimos que o juiz desse uma sentença que começou a reter uma parte do imposto que nós estamos pagando agora para fazer fundo. Tem lá depositado em nome de 20 mil funcionários beneficiados dessa ação, funcionários do Banco do Brasil associados da ANAB, no valor de 2,7 bilhões de reais. Atenção é uma coisa primordial. E não reconhecer aquilo que o Marcel disse aqui, que a afirmação que ele faz, que a ingerência política, os movimentos políticos, a dança das leis, estão sempre procurando nos prejudicar, é ser inocente. E nós não temos direito de ser inocentes. Nós temos que estar sempre atentos para evitar que os prejuízos aconteçam, lutar para recuperar os prejuízos que já foram consumados.
os colegas falaram sobre a ingerência implícita, né? E tem a gerência explícita também, que é aquela onde o governo se acha dono do nosso fundo. Esse fundo não é do governo. E ele coloca gestores que são ruins e que fazem política com o nosso dinheiro. Esse que eles falaram realmente existe, mas tem aquela outra. E a pergunta é nesse sentido, viu, Leirton? A pergunta é no sentido de colocação de pessoas erradas nos lugares errados, usando do nosso recurso para fazer política. Então, temos que ficar atentos, sim, ao que eles falaram, temos, mas nós temos que ficar atentos às outras coisas também. E por isso, esse debate é super importante. Mas o tempo é muito curto, é uma pena, porque nós da Caixa sentimos isso na pele. Nós sentimos, não foi, Ivan? Nós sentimos isso e estamos sentindo até hoje por gestores que não fizeram o que deveriam ter sido feito da forma correta. E aí, não é só isso. Obviamente que o que aconteceu na Caixa não foi somente má gestão. Teve um monte de outras coisas. Mas a má gestão estava nessa pergunta que foi feita aí, da ingerência política no fundo de pensão. E ninguém está livre disso, infelizmente. Desculpe, mas é isso que eu penso, particularmente. E vocês não podem deixar que isso aconteça na Petros, outra vez, como já aconteceu. Barreto, algum comentário? Algum comentário? Olivero, algum comentário? Eu gostaria só mais uma vez, rapidamente, Laírton, dizer que esta realidade que foi colocada agora, especialmente, né, pelo Ivan, foi uma realidade ocorrida até recentemente no nosso Postales. Ingerências políticas, pessoas incompetentes que foram colocadas lá e atuaram de forma, né, não muito, né, vamos dizer assim, republicanas, para não dizer outra coisa mais pesada, que levou praticamente 80% dos recursos garantidores das aposentadorias do plano de benefício definido. Só para se ter uma ideia, hoje nós estamos, além de retirada também de benefícios, como aconteceu no caso da FUNCEF, né? Isso também aconteceu lá no nosso Postales, e o nosso plano de equacionamento, ele não tem data também para terminar, ou seja, para a vida toda nós devemos pagar 23,21%, podendo alterar para cima ou para baixo de acordo com os resultados daqui para frente, né? Então, nós temos a certeza hoje de que o desafio é muito grande. Temos que trabalhar com muito afinco. Eu também fui eleito conselheiro fiscal do Postales e estou lá atento, e a atuação da diretoria do Postales hoje, nós podemos dizer que é coerente com a gestão, né, pautada na ética, na responsabilidade, com gestão coerente, inclusive para trazer de volta recursos que foram subtraídos do nosso fundo. Ontem nós tivemos aí uma notícia que o TCU, né, puniu Banco BNY Mellon, que foi responsável por uma grande parcela desse déficit no Postales, com a devolução algo em torno de 1 bilhão. Mas isso, gente, perto dos 10 bilhões de déficit que nós temos, é 10% apenas. Isso não resolve a nossa situação. Nós entendemos que o BNY Mellon, que geriu aproximadamente metade dos nossos recursos, numa gestão fraudulenta que, segundo dados tanto da CPI, dos fundos de pensão e também do Ministério Público, levou, então, em torno de 80% dos nossos recursos. Hoje nós estamos aí levantando, né, os cacos para que o nosso fundo de pensão, especialmente o plano de benefício definido, não entra em insolvência total. Mas é isso. Mais uma vez, eu quero agradecer
agradecer, Valfrido, também Valmir, Ivan, esta oportunidade de estar debatendo com vocês. E também Marcel da ANAPAR, que é uma pessoa que eu respeito muito e que está aí lutando pelos interesses dos participantes de fundos de pensão. Muito obrigado mais uma vez. Barreto. Eu só quero realmente agradecer a presença de todos. Percebi mesmo, acho que foi o Valfrido que falou, pena que o tempo é pouco. Eu acho que a gente tem que melhorar as agendas já para outro evento. Tem bastante temas importantes e polêmicos. A gente, de repente, distribuir um pouco mais de tempo para ser um pouco mais abrangente, né? E também aproveitar e deixar um recado aqui para todos os nossos associados, para quem está nos assistindo de maneira online, que essa ingerência política ela também chega pelo patrocinador, né? Então, é importante vocês fazerem as boas escolhas de quem está no Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, que sejam realmente os nossos representantes. Então, não deixem de exercer esse cuidado. Ao menos é uma barreira a mais que a gente coloca lá para tentar barrar essas ingerências políticas, né? Era só isso aí. Muito obrigado, pessoal. Ayrton, se você me permitir, o Barreto fala uma coisa que me lembrou algo muito importante. Tramita no Congresso Nacional, desde 2015, um projeto de lei, o 84/2015. Ele surgiu de uma série de plenárias que foram organizadas pela ANAPAR, 2010, 2011 e 2012, que visa atualizar as leis complementares 108 e 109, que são de 2001, então, que gerem os fundos de pensão. Saiu um substitutivo agora, que no nosso entendimento não ajuda, não contempla, tem pequenas melhoras, mas, no geral, é muito ruim. Nesse projeto de lei, que foi feito a partir da escuta de participantes de todos os fundos de pensão de todo o Brasil, nós queremos criar uma governança específica para os fundos de pensão, e que nós possamos eleger os nossos representantes, não só no Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, mas também na diretoria. Esse é um dos nossos segredos na Previ. Isso é importante, porque o presidente da Previ, ele não toma decisão sozinho. A decisão é colegiada, e não existe voto de Minerva na diretoria da Previ. Então, isso faz muita diferença, na FUNCEF tem. Então, isso faz muita diferença. Então, é importante que a gente fique atento à alteração que está sendo proposta. Nós entendemos, nós aqui somos a maioria regidos pela Lei Complementar 108, e são fundos de pensão patrocinados por empresas estatais ou de economia mista. Mas nós entendemos que quem é patrocinado pela 109, né, que são entidades privadas, então, o pessoal que saiu da Braskem, o pessoal da agora Valia, né, que é a antiga Vale do Rio Doce, estão sob a égide da 109. Também eles têm que ter o direito de eleger, porque eles pagam metade. Por que no caso da 109, eles só podem eleger 1/3? Então está errado. Então, temos que rever isso. Então, eu desculpa, Laito, né, pegar a palavra novamente, mas é porque é importante que a gente fique atento. Vai ter um debate agora sobre a alteração das leis complementares 108 e 109. Finalmente começou a tramitar. O primeiro substitutivo do relator não foi bom, mas nós vamos abrir esse debate. Tem o companheiro Felipe aqui, que assessora o pessoal ligado a Petros, conversa bastante com a gente, está a par disso. É importante vocês ouvirem, e nós precisamos cuidar do que é nosso. Então, nós temos que olhar para esse projeto de lei, e, nesse sentido, a frente parlamentar, que o Valmir avisou aqui, que vai ser lançada, é muito importante, porque aí ela vai capitanear esse debate. Obrigado, Léo. Marcelo, não há o que desculpar. Nós é que agradecemos os conhecimentos que você trouxe para todos. Pessoal, muito obrigado. Imensamente a gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Com certeza vocês contribuíram e muito para novos conhecimentos, para novos entendimentos que nós vamos ter sempre, né? E esperamos encontrá-los em outras oportunidades. Obrigado.
Esclarecendo, o painel foi excelente, nós tivemos muitas perguntas, só que com a exiguidade do tempo não conseguiremos responder. Então, fiquem com a certeza de que cada um que mandou pergunta para nós vai receber a resposta individualmente, depois a gente publica para que todos conheçam. Ok?